Olá, estamos chegando com o Câmara Repórter, segunda edição, nesta sexta-feira, 13 de março. Veja os nossos destaques. Até este sábado, Natal recebe a Feira da Cidadania. Governo do Brasil na rua. Comissão processante apresenta relatório final do caso Brisa. Estamos no Março Amarelo, mês de conscientização sobre a endometriose. Aqui no estúdio eu vou conversar com a advogada e professora da UFRN, Mariana de Siqueira. A gente conversa sobre a necessidade de se combater as inúmeras violências contra as mulheres e a importância da participação da mulher na política. Então vem com a gente, o Câmara Repórter, segunda edição, está no ar. O bairro do Bom Pastor, na Zona Oeste de Natal, recebe até este sábado o programa Governo do Brasil na Rua, do Governo Federal. O programa realiza ações e serviços de cidadania gratuitos para a população, sem necessidade de agendamento prévio. Veja como foi a movimentação deste primeiro dia na reportagem de Edesiane Moreno. Natal recebe a Feira da Cidadania, o Governo do Brasil na Rua. Promovida pelo governo federal, a ação reúne diversos órgãos federais para levar serviços públicos à população. No mesmo espaço, os cidadãos podem resolver pendências, buscar orientações e ter acesso a políticas públicas que muitas vezes exigiriam visitas a diferentes repartições. Quem chega à feira encontra uma verdadeira força-tarefa de atendimento. Um dos pontos mais movimentados é o posto do INSS, onde muitos aproveitam para tirar dúvidas e regularizar a situação previdenciária. Muitos atendimentos do INSS têm sido resolvidos ali mesmo de maneira rápida. É o caso de Francisco das Chagas e Luciano, que conseguiram resolver as demandas sem burocracia. Como é que foi o atendimento aqui? O atendimento foi ótimo. Até agora está bem. Já me passaram para fazer uma perícia, fiz a triagem, agora vou para a perícia, aí vou aguardar. Renovar minha perícia, que está marcada para abril. Aí como está tendo um mutirão aqui, né, o feirão, eu vim adiantar, né? Vai facilitar muito? Com certeza. E é esperança, né, de ser aprovado aí. Num grande evento como esse, uma ação cidadania que visa a inclusão social e reduzir desigualdade, a gente esperava um grande número de atendimentos, como de fato foi um sucesso. Inclusive hoje já estamos remanejando alguns atendimentos para amanhã, né, devido à capacidade natural de atendimento dos servidores. Então o evento foi um sucesso, estamos muito satisfeitos e todo mundo que veio hoje com perícia médica para marcar, foi marcada e foi realizada. Quem veio para fazer a avaliação social do BPC também, alguns foram remanejados para amanhã, certo? Então hoje a procura foi muito boa, bem além do que a gente esperava, muito além do que a gente esperava. Então, por esse motivo, a gente está remanejando alguns atendimentos para amanhã, mas não haverá qualquer prejuízo, todos serão atendidos para que a gente possa diminuir esse tempo de espera, né, tanto da perícia médica quanto da avaliação social, que hoje seria o maior gargalo nosso. Outro espaço bastante procurado foi o do Ministério das Mulheres, que oferece orientações sobre direitos, enfrentamento à violência contra a mulher e políticas públicas voltadas para a proteção feminina. Nós estamos aqui enquanto Ministério das Mulheres com a tenda Lilás Mulher, que é uma tenda de acolhimento às mulheres, não só as mulheres, mas de todas as pessoas que passarem por aqui no combate à desinformação em relação à violência contra a mulher. A tenda, ela pretende ser um espaço de acolhimento, de criação, de criar vínculos, do diálogo para a prevenção da violência contra a mulher. No âmbito da saúde, do programa da dignidade menstrual, nós estamos aplicando o formulário para escutar, entender como que está o acesso na ponta para as mulheres que são beneficiárias ou que precisam ser beneficiárias do programa da dignidade menstrual. A feira também oferece emissão de documentos, orientações sobre programas sociais e outros serviços de cidadania. A programação segue até este sábado, ampliando o acesso da população a direitos e serviços essenciais. Sexta-feira violenta na política do Rio Grande do Norte. O vereador Fábio Vicente, de 47 anos, foi executado a tiros dentro de casa na comunidade de Araçá, em Extremóis, região metropolitana de Natal. Fábio estava no 4º mandato consecutivo na Câmara Municipal de Extremóis. Segundo a PM, suspeitos invadiram a residência do vereador, o executaram com vários disparos de arma de fogo e fugiram. A Polícia Civil investiga o crime para tentar chegar aos suspeitos.
Já na noite desta quinta-feira, o prefeito do município de Francisco Dantas, José Adolfo, foi alvo de um atentado a tiros na cidade de Pau dos Ferros, no Alto Oeste Potiguar. Segundo o relato da vítima à Polícia Civil, o carro em que ele estava foi abordado por 2 homens em uma motocicleta vermelha, com tiros que atingiram o para-brisa e o volante do veículo. Após o ataque, os suspeitos fugiram e ainda não foram identificados e localizados. Em nota, a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte repudiou o atentado contra o gestor municipal. Segundo a entidade, episódios de violência contra gestores públicos têm sido registrados no estado, o que reforça a necessidade de garantir segurança para prefeitos e lideranças municipais no exercício de suas funções públicas. A Polícia Civil informou que o caso também vai ser investigado para identificar os responsáveis pelo atentado. E a gente reforça aqui que quem tiver mais informações que possam colaborar com o trabalho de investigação pode ligar no telefone 181 para denúncias anônimas. Na manhã desta sexta-feira, a comissão processante da Câmara Municipal de Natal realizou a última reunião para apresentar o relatório final do processo que apura o pedido de cassação do mandato da vereadora Brisa Braque, do PT. Na reunião realizada na presidência da Câmara, o vereador Daniel Rendal apresentou um novo relatório complementar ao anterior, com parecer pela continuidade do processo de cassação da vereadora Brisa Braque. Já a presidente da comissão, vereadora Samanda Alves, apresentou parecer divergente, ou seja, votou pelo arquivamento do processo. Com a ausência do terceiro membro da comissão processante, o vereador Tássio Giorgiani, o impasse precisou ser resolvido pelo jurídico da Câmara. Depois de 3 meses, ter recebido essa tarefa, depois de um sorteio, uma tarefa que a Casa nos indicou para presidir esta comissão, presidimos aqui, terminamos os trabalhos antes do prazo que o decreto nos obriga a concluir, mas por decisão judicial nós reabrimos o processo, a fase instrutória, para ouvir o depoimento da vereadora Brisa, depois abrimos novamente o prazo para as alegações finais e hoje a votação do parecer final, que em razão da ausência de um dos membros da comissão, o vereador Daniel Rendal votou pela cassação, nós apresentamos nosso voto divergente e atendendo, seguindo a orientação da Procuradoria, o voto divergente, no caso de empate, é o voto mais benéfico para ré. Então, foi o voto que foi vencedor pela não cassação da vereadora Brisa. A gente encerra os trabalhos desta comissão orientando que a vereadora Brisa não seja cassada. O procurador da Casa Legislativa, Gustavo Souza, se posicionou a favor do voto de divergência, explicando a fundamentação jurídica disso. Agora o parecer vai para a mesa diretora. A comissão encerra praticamente hoje os trabalhos, e deve encaminhar a presidência para a mesa diretora decidir sobre a sessão. Duas coisas a gente precisa deixar claro. Primeira, que ainda paira a questão da suspensão ou não do prazo. Mas, enquanto essa questão não é decidida, a comissão realizou todos os seus trabalhos dentro do prazo e concluiu os trabalhos. O que aconteceu hoje foi um fato atípico, que foi a ausência do vereador. E aí nós tivemos 2 relatórios diferentes. E aí nós opinamos, o opinamento da Procuradoria foi de que fosse aceito o relatório mais favorável à vereadora, utilizando os princípios do direito penal e do processo penal. Quando falamos da presença feminina na política do Rio Grande do Norte, o importante é lembrar das mulheres vereadoras que passaram a ocupar cargos além do Legislativo Municipal. E nesta 4ª reportagem da série Mulheres Vereadoras, vamos conhecer algumas dessas trajetórias. Natural de Natal, a deputada estadual Eudiane Macedo é comerciária e política. O início de sua trajetória pública foi nos movimentos comunitários de Natal.
Eleita vereadora pela primeira vez em 2012, foi reeleita para o segundo mandato em 2016, permanecendo no cargo de 1º de janeiro de 2013 a 1º de janeiro de 2019. Em 2018, foi eleita deputada estadual, sendo reeleita em 2022 com 36.027 votos. Eudiane destaca a importância das mulheres no legislativo. Somos nós, mulheres, que sentimos a dor de outras mulheres. Isso eu não estou dizendo que os homens também não são importantes, claro. Mas a mulher, ela sabe o sentimento de uma mãe que precisa elaborar leis para que seus filhos permaneçam em tempo integral na escola, para elas poderem trabalhar. Leis que são voltadas para as políticas públicas, para nós, mulheres. Essas leis são elaboradas por quem? Por mulheres. Vou relembrar aqui que há muitos anos atrás não existia a Lei Maria da Penha, porque para mim a Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher já acontece há décadas. Mas a Lei Maria da Penha, para mim, é uma lei recente, não tem nem 20 anos de existência, né? Então, assim, teve que partir de quem? De uma mulher, né? E de uma mulher também que foi agredida, quase, graças a Deus que não chegou a ter o feminicídio, mas a tentativa foi de feminicídio. Então, a importância de se ter mulheres dentro de um parlamento é essa, de se ter políticas públicas voltadas para nós mulheres. A importância da participação feminina no legislativo também é destacada pela socióloga e política Divaneide Basílio. Tendo como principais causas a juventude, a comunidade negra, mulheres, inclusão, movimentos sociais e de trabalhadores, ela é a primeira mulher autodeclarada negra da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Ela já exerceu importantes funções a nível estadual e federal. Em 2019, assumiu o mandato de vereadora, sendo a primeira vereadora negra da história da capital potiguar, sendo reeleita em 2020. Em 2022, foi eleita deputada estadual com mais de 52 mil votos, sendo a parlamentar mais votada em Natal e na região metropolitana. Quando a gente ocupa esse lugar, a gente traz várias outras mulheres junto conosco. E nós que somos um estado que tem uma trajetória de participação das mulheres nos espaços públicos, a gente sabe a importância que é cada uma de nós a ocupar esse lugar. Apesar de tudo isso, ainda tem uma subrepresentação. Não à toa eu fui a primeira vereadora autodeclarada negra na Câmara Municipal, assim como a primeira deputada estadual autodeclarada negra na Assembleia. Isso ainda diz que, apesar de a gente ter avançado no Rio Grande do Norte, a gente tem uma longa trajetória ainda para pensar a igualdade realmente de oportunidade de disputa, porque não é simples para uma mulher ocupar esses lugares, porque vem junto nossa vida privada, né, a família, filhos, a igualdade de disputa realmente dentro dos partidos. Portanto, eu celebro cada uma de nós que tem conseguido avançar e ocupar esse lugar e defender as mulheres como pauta central, enfrentar as violências, porque eu acho que não é só sobre ocupar esse lugar, é ocupar esse lugar sabendo por que a gente está aqui. Formada em odontologia e medicina pela UFRN, com pós-graduação em oftalmologia, Carla Dixon iniciou sua carreira política como vereadora na Câmara Municipal de Natal, exercendo o mandato de 2017 a junho de 2020. Nas eleições de 2010, foi eleita primeira suplente do seu partido e assumiu o cargo de deputada federal pelo Rio Grande do Norte, em junho de 2020, substituindo o então deputado Fábio Faria, que se licenciou para assumir o Ministério das Comunicações. Foi novamente eleita primeira suplente em 2022, assumindo o mandato efetivo em 1º de janeiro de 2025, na vaga deixada por Paulinho Freire. Suas principais bandeiras são os valores familiares e a defesa das mulheres. Ela também destaca a importância da participação feminina no legislativo. A participação das mulheres no legislativo é essencial, uma vez que nós somos mais de 50% da população brasileira e assuntos que eu vejo que é de extrema importância para as mulheres, quando eles são defendidos por mulheres, soam de maneira diferente. Combate à violência contra a mulher, a proteção das nossas crianças, a proteção da vida. Quando uma mulher
ela se levanta como voz dessas pautas, principalmente as crianças atípicas, né, os neurodivergentes, é bem diferente. E nós temos uma garra diferente. No Brasil, cerca de 53% dos eleitores são mulheres, porém elas permanecem subrepresentadas na política, ocupando menos de 20% das cadeiras no Congresso e entre 12% e 16% das prefeituras e câmaras municipais. Após eleitas, os desafios só aumentam, principalmente no que se refere à luta contra a violência política de gênero. Para a deputada estadual Divaneide Basílio, esse foi sem dúvida um dos principais desafios no período em que foi vereadora na Câmara Municipal de Natal. A gente precisa denominar o que é que dificulta uma mulher de participar. Então, todas as vezes que eu era maltratada, ou que eu recebia grito, ou que eu era provocada com palavras de baixo calão, isso nos deixa muito fragilizada. E eu acho que não dá para a gente só ocupar o lugar, a gente precisa permanecer nele. Para permanecer nele, a gente tem que ter condições. E uma das principais condições é que esse espaço não seja violento. Para a deputada estadual Eudiane Macedo, o desafio maior foi entender o funcionamento da Câmara, o regulamento interno, os aspectos jurídicos e as comissões temáticas. Ela é extremamente grata aos servidores antigos da casa, que deram todo o suporte e as orientações necessárias no início do seu primeiro mandato. Eu cheguei na Câmara Municipal, eu tive muitos desafios. Primeiro que para mim era um local que eu só pisei na Câmara Municipal para assinar minha ficha de filiação, e a segunda vez que eu entrei na Câmara Municipal já foi como vereadora de Natal. E quando eu cheguei lá, eu fui engateando mesmo. Eu fui aprendendo cada passo, as comissões temáticas da casa, o regimento da casa, que a casa tem um regimento, né, a ser cumprido, tem as normas da casa, e fui me adequando àquele ambiente. Eu aprendi muito com os funcionários da Câmara Municipal, eu sou muito grata. Eles me ajudaram muito, porque eles já estavam na casa, principalmente os efetivos, né, que já estavam na casa há mais tempo. E tudo que eu não sei, eu não tenho vergonha de perguntar. A importância de ter sido vereadora antes de ser eleita deputada estadual foi destacada por Divaneide Basílio e Eudiane Macedo. O mandato de vereadora em Natal me deu a condição de ouvir melhor a população. Eu sou educadora popular, sou professora de formação, sou socióloga, sempre estive nas comunidades, eu moro numa comunidade. Mas tem uma diferença, é que você ouvir as pessoas com a possibilidade de contribuir no legislativo. Todos os dias, Deus me dá a oportunidade de aprender. E eu aprendo com você aqui, aprendo com todas as pessoas com quais eu tenho uma vivência, né? Mas ter tido um mandato de vereadora na Câmara Municipal, para mim foi uma escola. Eu aprendi muito lá e trouxe essa bagagem para a Assembleia Legislativa. Mesmo entendendo ao longo que o trabalho é bem mais amplo, porque nós temos 167 municípios no nosso estado, o trabalho não fica somente localizado na capital. E quando eu cheguei aqui, eu digo que eu tive um pouquinho de dificuldades, porque eu trabalhava muito localizado. Eu vinha da Câmara Municipal, de vereadora, e falava muito relacionado à capital, a Natal, sendo que eu fui eleita deputada estadual. Então, ao longo dos dias, a gente vai se adaptando, né, e sabendo que não é só a capital, é os 167 municípios do Rio Grande do Norte. A deputada federal Carla Dickson também destaca que ter sido vereadora antes de estar no Parlamento Federal foi fundamental para o seu desenvolvimento como política. A Câmara Municipal de Natal, ela foi a minha escola. E é muito notório você ver hoje na Câmara Federal um deputado federal que um dia foi vereador. A gente sente a dor da ponta. A gente consegue dialogar sobre o que acontece na ponta, o que acontece no postinho de saúde, o que acontece numa UPA, o que acontece quando falta assistente de escola para uma criança autista, como está acontecendo recentemente. É diferente, é com conhecimento de causa que a gente luta, trava as nossas batalhas ali dentro, e é com conhecimento de dor, da dor do povo que está lá na ponta. E até muitas vezes eu recebo uma crítica que para mim não é crítica, para mim é uma honra, que muitos falam assim, a senhora vai ver
praça, a senhora vai conversar com a população, a senhora vai ver como é que está atendimento em posto. A senhora é uma deputada ou é uma vereadora? Aí eu respondo, por que o deputado federal tem que ser tão ausente, tão distante? Em celebração ao Dia da Mulher, a Defensoria Pública do Estado vai ofertar diversos serviços gratuitos para o público feminino neste sábado. Hugo Fernandes tem mais informações. Em alusão ao mês em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, a Defensoria Pública daqui do Estado vai realizar diversos atendimentos gratuitos voltados ao público feminino. E aqui ao meu lado, a Ana Lúcia, defensora pública do Estado. Ana, esses atendimentos vão acontecer que dia? Quais atendimentos serão realizados? A Defensoria Pública abre suas portas no dia 14 de março desse ano, na Rua das Fosforitas 2327, para receber o público feminino para vários atendimentos. Da Defensoria Pública, nós teremos atendimento social, atendimento jurídico, SESC, SENAC, FEComércio, teremos atendimento de saúde, atendimento de embelezamento, massoterapia. Em defesa delas, nós teremos uma participação e uma capacitação em defesa pessoal. Nós teremos também várias palestras sobre meio ambiente, sobre a mulher, sobre a defensoria, sobre empreendedorismo para as mulheres e também 20 casamentos. Então, nós convidamos todo o público para comparecer na Defensoria no dia 14, que nós estaremos lá de portas abertas para medidas protetivas, para ações de família, ações de divórcio, o que for necessário. Tá, para realizar esse atendimento jurídico, as interessadas devem comparecer ao local portando que documentos? Todos os documentos pessoais e os documentos que confirmam os fatos que elas querem provar. E é tudo gratuito. Vai ter atendimento de saúde com exames rápidos de saúde. Então, compareçam, porque vai ser um dia muito importante para as mulheres e um dia de aprender e se capacitar. E no próximo bloco vamos destacar aqui a saúde da mulher, com destaque para a campanha do Março Amarelo, de conscientização sobre a endometriose. E ainda, programações culturais movimentam teatros de Natal. O Câmara Repórter volta já. Essa é a Melinda, 5 aninhos, estuda, adora se arrumar, cuidar dos animais e sonha em ser bailarina. Mas há algum tempo, ela foi diagnosticada com câncer dos tecidos moles. Os principais sinais: caroço em qualquer parte do corpo, secreção purulenta no ouvido e olho saltado. Procure o médico e não esquece da Melinda, porque o diagnóstico precoce faz histórias. Casa Durval Paiva, 30 anos. O governo federal publicou nesta sexta-feira, no Diário Oficial da União, o decreto Cão-Orelha, que endurece as punições administrativas por maus tratos a animais. O nome do ato é uma homenagem ao cão que morreu em Florianópolis, Santa Catarina, em janeiro deste ano. A suspeita é de que o animal tenha sido agredido até a morte por um grupo de adolescentes. O decreto eleva a multa por indivíduo para uma faixa de R$ 1.500 até R$ 50 mil. Anteriormente, esses valores variavam de R$ 300 até R$ 3 mil. A nova norma também amplia os critérios para a definição das multas e cria agravantes específicos, como a morte do animal, o abandono ou a obtenção de vantagem econômica com a infração. E a gente registra aqui a importância dessa medida para tentar inibir ainda mais esses casos que são absurdos. Ao mesmo tempo que também é triste constatar a necessidade disso e o que mostra que muitas vezes a nossa sociedade caminha contra o que se espera de uma civilização. Estamos no Março Amarelo, mês de conscientização sobre a endometriose.
A campanha incentiva a realização de exames preventivos e a procura por atendimento médico especializado. É que a endometriose afeta cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva. E um grande problema é o diagnóstico falho ou tardio. A endometriose é uma doença crônica que causa dores e compromete a qualidade de vida de muitas mulheres. O problema pode ser detectado a partir de um maior autocuidado, seguindo os exames de rotina. Sim, e é muito importante, né? A gente, mulher, sempre está se cuidando, fazendo esses exames, tudo certinho, para prevenir. E Deus o livre, se tiver alguma coisa, a gente já descobre no início e dá tempo de tratar, mas é muito importante fazer, sim, esses exames. É o cuidado da mulher, né? Faço, sim, 6 meses, o preventivo, né? E eu acho muito importante, de extrema importância, cuidar da saúde. Faço sim, é muito importante a gente que é mulher ter o autocuidado, né? Se cuidar, fazer exames e ter aquela consciência que a gente precisa, né? Eu tenho 54 anos, a minha experiência própria foi que um ano, apesar de fazer todos os anos, um ano teve uma alteração e eu fiquei super preocupada. Por que eu faço todo ano e teve essa alteração? Aí onde a médica falou, por isso a importância de fazer todo ano. Estamos no Março Amarelo, mês de conscientização sobre a endometriose. Sintomas como cólica menstrual forte e infertilidade podem ser sinais da doença. 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva possuem o problema. Cerca de 7 milhões hoje apenas no Brasil. Endometriose é uma doença crônica ginecológica, onde o endométrio, que é a camada que reveste o útero dentro, que todo mês se prepara para uma possível gravidez e depois descama na menstruação, esse endométrio ele está fora do útero. Então ele pode desenvolver tanto em órgãos próximos, como bexiga, intestino, os próprios ligamentos uterinos, e acomete a paciente de uma forma de dar muita dor, principalmente a dor na menstruação, que a gente chama de cólicas menstruais importantes, que muitas vezes leva essa mulher para um pronto-socorro, além de dor pélvica crônica, né, com o tempo ela desenvolve de uma forma que não é só no período menstrual a dor pélvica, mas quase todos os dias da vida dessa mulher, além de infertilidade e outras dores relacionadas ao período menstrual, como dor ao evacuar ou dor ao urinar. Segundo a ginecologista Ana Lígia, especialista em endometriose, o exame recomendado para detectar a doença é a ultratransvaginal. Existe um grande atraso no diagnóstico de endometriose normalmente, em torno de 7 até 12 anos, dependendo da região, do país. E isso é uma coisa muito preocupante, porque você evita de pegar a paciente no estágio inicial, evitando cirurgias complexas, né, com o decorrer do tempo, porque a endometriose ela evolui infiltrando muitas vezes o intestino, a bexiga, e levando também a dor pélvica crônica, e essa questão da dificuldade em engravidar. Então, a mulher tem que estar atenta, o profissional que atende essa paciente tem que estar atenta, o médico de um pronto-socorro tem que estar atento, porque ela vai chegar, às vezes, no pronto-socorro por causa de uma cólica menstrual. Então, na hora que você desconfia que a paciente possa ter endometriose, você precisa solicitar exames específicos, que são a ultrassom transvaginal com o preparo intestinal, que não é aquela ultrassom que se faz de rotina na rotina ginecológica, é uma ultrassom feita por um especialista que vai procurar os focos nas principais regiões, que vai mapear essa doença, dizer exatamente o tamanho, a localização, a infiltração, ou então através da ressonância de pelve, que também ainda é um exame que não é tão utilizado na rotina, né? Acaba tendo mais dificuldade, inclusive a paciente do SUS, ela tem dificuldade de fazer esse tipo de exame, então isso também é um fator que faz demorar mais esse diagnóstico. O tratamento para a endometriose é medicamentoso, podendo haver a necessidade de intervenção cirúrgica. É importante que as mulheres modifiquem o estilo de vida, melhorando a alimentação e também praticando atividades físicas. Nós precisamos dar esse diagnóstico cedo para iniciar esse tratamento para essa paciente, muitas vezes ainda na adolescência, quando se tem um diagnóstico cedo, né, como eu falei, e você precisa bloquear essa menstruação, muitas vezes com hormônios, você precisa conscientizar a paciente em relação ao seu diagnóstico da importância de mudança de hábitos de vida, principalmente em relação à alimentação menos inflamatória, mais saudável, atividade física regular. Então, a gente precisa explicar isso para a paciente. Até a questão do efeito psicológico também dessa paciente ter um controle de estresse, diminuir esses
essas substâncias oxidativas. Então, hoje nós vemos o tratamento da endometriose como um tratamento multidisciplinar que envolve não só o bloqueio hormonal, mas também essas mudanças de hábitos de vida. E, em alguns casos, em torno de 20% a 30% das pacientes que desenvolvem a doença mais grave, né, mais infiltrativa, às vezes elas precisam ir para a cirurgia, e a cirurgia também deve ser muito bem planejada, não é esterectomia. Muitas vezes as pessoas pensam que tirando o útero vai resolver a endometriose, mas nós sabemos que a cirurgia de endometriose ela precisa retirar os focos, ou seja, o tecido de endométrio que está fora do útero. E muitas vezes envolve uma equipe multidisciplinar, com o envolvimento de um proctologista, de um urologista, além do ginecologista. Março também é o mês do teatro. E o Teatro Sesc Sandoval Vanderlei, no Alecrim, montou uma programação especial dedicada às artes cênicas, que já começa nesta sexta-feira. Simone Silva esteve lá e traz mais informações para a gente. O Teatro Sesc Sandoval Vanderlei preparou toda uma programação especial para comemorar março, que é considerado o mês do teatro. Neste final de semana tem programação para lá de especial e com uma atração nacional. Para falar sobre isso, eu vou conversar com a Camila Nóbrega, que é diretora de programas especiais do Sesc RN. Camila, neste final de semana, o teatro revive novamente aqui o Sandoval Vanderlei. Que programação é essa? Esse final de semana, o Teatro Sandoval Vanderlei traz uma atração nacional, né, um projeto voltado ao intercâmbio cultural de um artista nacional com os nossos artistas locais. Então, estamos recebendo, a partir de hoje, o Paulo Betti, com o seu monólogo, uma biografia autorizada, um monólogo, algo motivacional, que traga o artista local para perto da gente e que traga a população, né, do Alecrim da cidade do Natal para dentro do teatro. Dentro dessa programação deste final de semana tem aí o espetáculo, mas tem também um workshop aí que já está com vagas esgotadas. Exatamente, nós teremos 3 espetáculos do monólogo de Paulo Betti, né, na sexta, sábado e domingo, e nós teremos também um workshop, né, de teatro e esse intercâmbio mesmo entre o artista local e o artista nacional. Para esse, nós já estamos com as vagas esgotadas, mas para o espetáculo do domingo, nós ainda temos vagas. Quem quiser vir assistir o espetáculo, o que deve fazer? Como é o acesso? Pode olhar no site sescrn.com.br ou no Instagram do teatro, Teatro Sesc Sandoval Vanderlei. A inscrição ela é feita no Simpla e o acesso é através de 1 quilo de alimento não perecível. Tem outras oficinas também, Camila, destinadas aí ao público potiguar que vão ocorrer ao longo do mês. Isso, desde novembro nós fizemos a abertura do Teatro Sesc Sandoval Vanderlei e agora em março nós comemoramos o Dia Mundial do Teatro. Paulo Betti inicia essa programação, né, alusiva ao Dia Mundial do Teatro, e no decorrer dos próximos dias nós teremos uma série de workshops, de oficinas, de espetáculos, finalizando no dia 27 de março, no Dia Mundial do Teatro, com o espetáculo Candeias e uma lindíssima e riquíssima homenagem à atriz Titina Medeiros. Que maravilha! Camila, quem quer participar ainda das oficinas que tem disponibilidade de vagas, o que deve fazer? Sempre ficar de olho em sescrn.com.br e no Teatro Sesc Sandoval Vanderlei no Instagram. As oficinas, elas todas são, as inscrições são todas feitas de forma online por lá, através do Simpla e sempre 1 quilo de alimento não perecível. Muito obrigada. Eu conversei com a Camila Nóbrega, que é diretora de programas sociais do Sesc RN. Então tem toda essa programação até o próximo dia 27, aqui no Teatro Sesc Sandoval Vanderlei, que fica localizado no bairro do Alecrim. E também começou nesta sexta-feira a primeira edição do Fest RN, Festival de Solos Teatrais do Rio Grande do Norte. A programação gratuita movimenta o bairro da Ribeira. Natal abre as cortinas nesta sexta-feira para um encontro especial com a arte. Começa o Fest RN, o Festival de Solos Teatrais, que durante 10 dias vai transformar a cidade em palco para artistas do Rio Grande do Norte, de outros estados e também de outros países. As apresentações acontecem em vários espaços culturais da Ribeira.
Os espetáculos acontecem aqui no Teatro Alberto Maranhão, vamos ter também espetáculos na Casa da Ribeira, além do Espaço A3 e o Clube Frisson, que também fica aqui bem pertinho do TAM. A nossa programação ela está bem ampla, bem diversa, então vamos ter as mais diversas temáticas sendo abordadas: ancestralidade, autobiografia, memória, crises atuais, contemporâneas. Então a nossa programação está bem recheada. Especificamente hoje, sexta-feira 13, dia da abertura, vamos ter a Tony Silva com a cena curta Ancestralizar. Depois vamos ter o João Nin, que é um ator indígena potiguar que mora em São Paulo há anos e nunca se apresentou aqui no estado dele, então ele vai apresentar Contra a Chauara. E também vamos ter a Jay Gaga, que é a cover oficial da Lady Gaga, na nossa festa de integração, que faz parte aí das nossas ações. A programação reúne espetáculos, encontros e atividades que mostram a força e a diversidade do teatro. É o caso do espetáculo Contra a Chauara, do artista natalense radicado em São Paulo, João Nin. É a primeira vez que eu estou aqui no Festival em Natal, estreando um solo, então eu estou muito ansioso. É a primeira vez que eu venho com um trabalho teatral depois de 12 anos de imigração. Eu vejo de extrema importância, de extrema contribuição, porque, por exemplo, o Uber que eu peguei hoje nunca foi ao teatro. E aí ele ficou sabendo do festival e ele falou assim, mas como faz, como que paga? Eu falei, não, é gratuito. Então eu acho que o festival ele tem muitas camadas de formação, que vai desde a formação de plateia a uma formação histórica, por exemplo, como o meu espetáculo, de entender que essa terra pertence a nós, povos indígenas, que as pessoas se chamam potiguar, porque na verdade é uma homenagem ao nosso povo potiguara. Então as pessoas acham que é um povo que não existe mais, mas nós potiguaras somos do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba. A gente rompe as fronteiras coloniais com a nossa história que está antes das caravelas, antes do marco territorial que Américo Vespúcio colocou em Touros aqui, então nossa história é anterior, e como que a gente utiliza essas referências para que consiga construir um presente, um futuro mais digno para todos nós. A programação também traz um momento de reconhecimento à história do teatro potiguar, com homenagens às atrizes Titina Medeiros, que nos deixou recentemente, e à atriz moçoroense Tony Silva. Você ser homenageada em vida, isso é uma coisa rara e é preciso e é necessário ser feito. Como é o primeiro festival de solos teatrais, eu me sinto muito à vontade para dizer que venham mais, né? Que venham mais festivais, que venham mais apresentações, mas com muito cuidado também do que é que nós estamos fazendo, para quem, por quê e para como é necessário. Eu acho que o festival ele tem uma cara de crescimento. Ele nasce hoje e ele pode crescer muito. Durante o festival, o público pode doar ração que será destinada a ONGs que cuidam de animais. Toda a programação é gratuita e está disponível no site do festival. A programação completa pode ser conferida no nosso Instagram, fest.rn. As nossas ações são 100% gratuitas. O público pode chegar em qualquer uma das nossas ações 1 hora antes. As bilheterias dos respectivos locais estarão sendo abertas e aí é só chegar e retirar o seu ingresso. Apesar de não ser uma obrigação a doação da ração, mas nós estamos fazendo uma ação também paralela para arrecadar a ração e vamos doar para ONGs que causam da causa animal, que tratam da causa animal. Então nós estaremos fazendo essa arrecadação de ração para doar posteriormente, e aí quem se sentir à vontade, a gente faz essa mobilização para que traga 1 quilo de ração e ajude a gente a fazer também, além desse festival incrível, uma ação também incrível. E o Fest RN vai seguir com programação até o próximo dia 22 deste mês, com todas as atrações gratuitas. Os ingressos são distribuídos 1 hora antes dos espetáculos. E mais informações sobre a programação vocês podem conferir no @fest.rn. Uma ação social do G10 Favelas vai movimentar o bairro de Mãe Luísa neste próximo domingo com serviços de lazer, cidadania e doação de cestas básicas. A repórter Simone Silva traz mais informações. O G10 Favelas, surgido em São Paulo e formado por líderes e empreendedores sociais, promove no próximo domingo 15 de março, no Centro Social João Perestrero, em Mãe Luísa, a entrega de 100 cestas básicas a mulheres e mães do bairro previamente cadastradas. A entrega conta com participação cultural do grupo Trombones de Mãe Luísa, Rabecas e ainda a apresentação de capoeira. E ocorre em parceria com o Centro Social
Pastoral Nossa Senhora da Conceição e da Biblioteca Popular do bairro. E depois do intervalo, a gente vai continuar falando aqui sobre os direitos das mulheres e o combate à violência, numa entrevista com a advogada e professora da UFRN, Mariana de Siqueira. Não saia daí que nós voltamos em instantes. Essa é a Melinda, 5 aninhos, estuda, adora se arrumar, cuidar dos animais e sonha em ser bailarina. Mas há algum tempo, ela foi diagnosticada com câncer dos tecidos moles. Os principais sinais: caroço em qualquer parte do corpo, secreção purulenta no ouvido e olho saltado. Procure o médico e não esquece da Melinda, porque o diagnóstico precoce faz histórias. Casa Durval Paiva, 30 anos. Estamos de volta com o Câmara Repórter, encerrando aqui a Semana da Mulher na Câmara Municipal de Natal, trazendo uma convidada que entende muito do assunto quando a gente trata aqui da questão de equidade de gênero. A professora da UFRN e advogada Mariana de Siqueira, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, é sempre um motivo de muita alegria estar aqui com vocês, podendo levar à população informações sobre esse assunto tão urgente e importante. Mariana, estamos na verdade num mês, né, dedicado às mulheres, o mês de março, sempre tradicionalmente, e neste ano principalmente, assim, para além de destacar conquistas, infelizmente o que nos chama a atenção é realmente esse crescimento assustador da violência contra a mulher, porque parece que quanto mais se fala, mais se tenta educar, mais casos bárbaros acontecem. Por que ainda tem sido tão difícil combater essa violência, educar os homens? Então, os dados a que tivemos acesso nos últimos tempos são muito assustadores, porque nos mostram de uma forma cruel o crescimento dessa violência. E no senso comum a gente imagina que com a evolução da humanidade, com a chegada da legislação, com conversas mais recorrentes sobre a educação para a equidade, que esses índices muito rapidamente deveriam diminuir, né? Só que o senso comum não parece se compatibilizar com essas estatísticas. Por que é tão difícil conseguir reduzir ou chegar ao que sonhamos, que é extinguir esses índices de violências contra mulheres? Essas violências todas que observamos, feminicídio, violência doméstica, estupro, violência na internet, na escola, no ambiente de trabalho, todas têm como base o machismo. Uma ideia generalizada de que as mulheres são inferiores, de que as mulheres, abre aspas, são menos humanas, menos cidadãs e que, por isso, podem ser submetidas a múltiplas formas de violência. E quando as violências têm uma base estrutural dessa ordem, revertê-las e extingui-las é algo muito complexo e que demanda iniciativas multidirecionais. Leis são importantes, políticas públicas, recursos orçamentários para que as leis tenham efetividade e, pensando no longo prazo, educar crianças e adultos para o respeito à diversidade. Eu acho que a gente precisa falar de uma forma mais enfática, pelo menos é o que eu tenho sentido nos últimos tempos, sobre um trabalho muito profundo no ambiente escolar, para que meninos e meninas, né, cresçam numa perspectiva de respeito à diversidade. A gente tem observado, inclusive, o aumento dessa violência com relação aos adolescentes, meninos adolescentes cada vez mais misóginos. É muito grave, né? E a gente percebe também que esse aumento, por exemplo, entre os adolescentes, entre os jovens, pode estar diretamente relacionado também com o crescimento dessa chamada cultura Red Pill, que é um termo importado, né? Enfim, pílula vermelha, com associação a um filme de ficção científica, mas que fica incutindo nesses jovens essa questão de inferioridade, né, da mulher, enfim, da misoginia. É perigoso, né? Tem que ter de perto esse acompanhamento também com as tecnologias, né, com as redes sociais. Com certeza absoluta. Esse é um ponto diferencial da atualidade. A forma como a internet e as plataformas, as redes sociais, os games, tudo que faz uso da internet tem incrementado esse ódio à mulher.
Os adolescentes, eles fazem uso desses recursos tecnológicos, muitas vezes sem uma supervisão constante dos seus pais e responsáveis, e ali tem acesso a conteúdos terríveis, os ensinando a praticar o ódio às mulheres. E a adolescência é uma fase muito peculiar da vida. São pessoas em desenvolvimento, em formação. Então, imagine formar-se um rapaz aprendendo a ser misógino, não só em falas, mas sobretudo em ações. Nós temos disponível aí na internet, inclusive, entrevistas, podcasts de magistradas que trabalham em varas da infância e juventude, demonstrando já uma chegada muito grande de processos envolvendo adolescentes pela prática da misoginia, principalmente na internet, e pela prática da crueldade não só com relação a mulheres, mas animais, crianças. Sim. É algo da ordem assim do inacreditável. Você imaginar que uma sociedade que avança tanto em certos saberes consegue ser tão retrógrada em algo elementar, que é o respeito ao humano, no caso aqui, o respeito às mulheres, né? Doutora Marina, a senhora tocou num ponto assim muito fundamental, quando a gente fala assim desse arcabouço de iniciativas que a gente sabe que já existem. Existem as leis, existem políticas públicas, mas falta recurso muitas vezes para implementar isso. Aqui no estado, por exemplo, existe a lei da Maria da Penha vai às escolas, que já é uma lei que já tem alguns anos. Falta realmente mais efetividade, sair um pouco mais dessa inércia para concretizar essas políticas? Com certeza. A gente conseguiu ter avanços históricos que precisamos celebrar. Eu, particularmente, sou desse time que celebra as conquistas, né? Estamos num ponto melhor do que era no passado. Então, a existência de leis é muito importante, porque é aquele instrumento que, na prática, viabiliza você ir para o judiciário, tentar uma proteção concreta. Só que muitas dessas leis vão falar de políticas, de ações que precisam de dinheiro, de verba, para que possam se materializar numa proteção efetiva. Então, eu acho assim que no tabuleiro do jogo da vida, sabe, pensando nas casas, é como se a gente estivesse em uma fase de precisar falar mais, com muita ênfase, sobre recursos orçamentários para essas políticas protetivas. A gente precisa, resumindo, de bastante dinheiro destacado de forma prioritária para fazer dessas leis realidade no dia a dia das mulheres. Que a gente sabe também que aqui no estado, por exemplo, em termos até de mais estrutura, a gente sabe que a Patrulha Maria da Penha aqui já está funcionando no estado, no âmbito de alguns municípios, né, que claro que ainda precisa ser ampliada, mas para cá se fala há muitos anos, por exemplo, da criação da Casa da Mulher Brasileira, que ainda não se concretizou. O governo federal fez recentemente esse pacto, né, contra o feminicídio, né, reunindo as instituições, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário. A senhora acha que isso traz uma esperança, uma garantia de que agora as políticas vão avançar mais? Eu penso que sim. O pacto simboliza a complexidade desse problema que precisamos enfrentar. Não é uma questão só do legislativo, é legislativo, executivo, judiciário. Eu ainda vou colocar alguém que não está propriamente no pacto, mas a sociedade civil organizada também. Então, eu acho que é muito simbólico e significativo que vai existir essa articulação coletiva, porque é um problema complexo mesmo, que demanda a articulação dos poderes, orçamento e um pensamento e ação constantes e sistemáticos, não é? Os dados a que temos acesso agora, muito recentemente, foram terríveis, mas toda semana, se a gente abre jornal, a gente vê alguma notícia trágica. A média de 2025 foi que por dia morrem 4 mulheres. Isso, né? E imagine subnotificação, que a gente sequer fica sabendo, né? Então isso nos mostra como esse problema é complexo e precisa ser enfrentado nessa perspectiva. Eu sou de esperançar, então acredito que o pacto sim é muito simbólico e é um anúncio, quem sabe, de medidas mais assertivas e da constatação de que essa situação precisa mesmo desse tipo de articulação. Aqui no âmbito do Rio Grande do Norte, também agora nessa semana, o Tribunal de Contas do Estado fez uma recomendação aos municípios potiguares, porque chegou-se a um diagnóstico que dos 167 municípios, apenas 5 cidades efetivamente, por exemplo, desenvolvem políticas voltadas para as mulheres, para combate à violência, para garantia de direitos. Estamos bem atrasados, né, doutora? Estamos bem atrasados e eu particularmente vi a notícia quanto à atuação do TCE e achei fantástico esse tipo de fiscalização com um recorte específico de gênero. Porque o tema das mulheres é um tema transversal, que atravessa várias pastas, mas ao mesmo tempo, se não existe uma unidade específica na gestão para pensar esse tema de forma profunda e na transversalidade, é muito difícil
difícil que ali naquele município existam políticas efetivas. Então, a fiscalização, a constatação foram fantásticas em matéria de controle para melhorar o que temos, e os dados que foram apurados, de fato, nos mostram um atraso, porque é algo que está diante dos nossos olhos a todo tempo nas estatísticas, inclusive o nosso estado, infelizmente, com um acréscimo imenso na violência contra a mulher. Então, eu particularmente entendo que é grave a inexistência de unidades especializadas, secretarias, né, voltadas às ações para mulheres, e fico feliz de que houve a fiscalização, a constatação e o direcionamento da necessidade desses municípios agirem, né? Doutora, também assim, nessa realidade da violência contra a mulher, a gente sabe que, enfim, os maiores causadores disso, os grandes causadores são os homens, mas é preciso também se colocar que podem também ser os homens que transformem essa realidade, né? Quebrar esse silêncio. Para o homem que não é o agressor, para o homem que não estimula a violência, é necessário também que ele quebre esse silêncio, né? E como é que esse diálogo pode ser estabelecido, por exemplo, de homem para homem? Porque a gente está conversando aqui de mulher para mulher, né? Como, assim, também dentro dos estudos que a senhora desenvolve, enfim, da sua expertise, como é que os homens, eles podem levar isso para um diálogo, né? Papo aberto mesmo. Isso. O papel do homem na transformação dessa realidade também é essencial. Quando a gente olha as lutas por direitos das mulheres, essas lutas foram, obviamente, protagonizadas por mulheres, mas sempre houve, e é essencial que exista, homens apoiando, homens viabilizando a transformação daquela luta numa legislação e passando para o cotidiano, né, os homens no cotidiano, o que é que eles podem fazer? Chamar a atenção dos seus pares, quando esses pares, os seus colegas, no trabalho, na escola, seja onde for, quando eles estiverem ali com atitude machista. Porque os homens, eles têm entre si uma solidariedade muito intensa e é raro que um repreenda o outro quando esse outro tem uma atitude de exclusão, de preconceito. Veja, essas notícias terríveis de feminicídio que circulam. É raro que a gente veja homens se posicionando assim de forma pública e explícita contra aquilo. Então, eu acho que falar sobre, demonstrar que não concorda, chamar a atenção dos colegas ao constatar uma atitude machista ou misógina e, sobretudo, buscar educar-se também para a equidade. Porque como a sociedade é machista e os homens crescem numa lógica de privilégio, eles não buscam um letramento para a equidade de gênero. Buscar ler, se apropriar desses conceitos para compreender melhor seu lugar no mundo, o que significa essa posição de privilégio, o que significa o complexo de violências direcionados às mulheres, eu acho que isso é essencial. São muitas as ações que podem ser empreendidas pelos homens e é importantíssimo que eles tenham adesão também a esse movimento de proteção às vidas das mulheres, né? Doutora, ainda, enfim, dentro dessa pauta da violência, a respeito desse estupro coletivo que aconteceu lá no Rio de Janeiro, mas, enfim, já aconteceu vários em outros lugares e a gente, enfim, é uma realidade também absurda. Mas nesse caso do Rio de Janeiro, principalmente o que me chamou a atenção, dois fatos. O da vítima, inicialmente, não ter ainda a certeza que aquilo que havia acontecido com ela tinha sido de fato um estupro. E a outra, que remete a esse tipo de conversa que você está falando, assim, de esclarecimento entre os homens, foi a fala que foi divulgada também em reportagens de um dos acusados, de um dos suspeitos, comemorando que hoje a mãe de alguém vai chorar. Nossa. São esses tipos de fala que não podem ser naturalizados. Não podem ser naturalizadas de forma alguma, né? Na época da pandemia, havia um livro de Djamila Ribeiro, cujo título agora, não vou lembrar, mas ele falava, a mensagem era: não basta não ser racista, você precisa ser antirracista, ter uma postura ativa de enfrentamento ao racismo. É mais ou menos a mesma lógica, não basta dizer que não é machista, seja antimachista, chame a atenção, proteja as pessoas que estão ali em situação de vulnerabilidade. Eu vi o vídeo dos rapazes no elevador rindo, pasme, né, rindo após a prática do estupro, e um deles verbalizando isso e todos kkkk. É muito absurdo que exista essa sintonia perversa entre eles após um ato de violência como esse. A gente precisa realmente trabalhar meninos para uma cultura de respeito e de não violência com relação às mulheres. Assim, é algo da ordem do horror realmente, né? A gente vê e não consegue acreditar. E quanto à moça que ficou, será que eu realmente passei por uma situação de violência? Estarmos em um tempo histórico que fala sobre as violências, dá nome às violências e diz que elas são erradas, isso é essencial. Porque a gente não pode esquecer que há pouco
tempo. Parece que foi longe, mas foi dia desses. As pessoas diziam assim, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E hoje a gente mete a colher, chama Maria da Penha, chama a patrulha e tenta proteger a vida daquela pessoa. Então, desconstruir essas ideias e fazer com que as mulheres consigam perceber que certas situações vividas são sim violência e não algo da ordem do recorrente, isso é também um processo histórico, é muito comum. Não só em situação de estupro, mas em outras agressões, que a mulher, ao passar por aquilo, precise raciocinar. Será que o que eu vivi, será que foi uma violência mesmo? Será que a culpa é minha? Será que eu fiz algo da ordem do equivocado para que pudesse receber algo assim? Então, não é super excepcional o que essa menina passou, sobretudo considerando a idade dela, que era alguém que compartilhava da confiança Sim. e que acabou agredindo dessa maneira. E a percepção dessas duas situações, os meninos celebrando, ela ali ainda, né, tentando entender o que aconteceu, como situações que precisam ser trabalhadas e comentadas. Eu acho que é uma percepção que ressalta essa importância de falarmos mais sobre o assunto, de educarmos para a equidade, de realmente trabalharmos o tema da misoginia e do machismo de forma multidirecional. É sobre prender e responsabilizar, mas é sobre educar para o futuro. Exatamente. Doutora Mariana, a gente poderia ficar aqui o tempo todo conversando, mas eu ainda quero fazer mais uma pergunta de uma consideração sua. Nós estamos exibindo aqui no Câmara Repórter, ao longo dessa semana, uma série de reportagens especiais sobre a importância da participação feminina aqui no Legislativo Municipal, trazendo, enfim, toda uma trajetória de participação das mulheres na Câmara. Essa presença feminina é imprescindível para se mudar esse olhar, essa presença feminina nos espaços de poder? Com certeza absoluta, com certeza absoluta. Eu mencionava que na história as mulheres verbalizavam sua demanda por direitos, né, suas demandas, e os homens que estavam nos espaços de poder muitas vezes eram interlocutores, né, para que pudessem existir as legislações, enfim. Hoje a gente não só pode votar, como ser votada também, e é importantíssimo ter um número significativo de mulheres no parlamento. Primeiro pela representatividade, pela questão da democracia, somos maioria na sociedade, precisamos ter uma quantidade de mulheres nos espaços de poder que seja compatível com isso, e porque as pesquisas nos mostram que as pautas que são levadas por mulheres parlamentares para as leis e políticas públicas são pautas ligadas a essa condição. Muitas vezes as leis e as políticas que são propostas por essas mulheres vão envolver proteção às mulheres, aos idosos, às crianças, às pessoas com deficiência. Então você viabiliza produtos legislativos mais inclusivos e mais democráticos, né? A proteção das mulheres também passa necessariamente por uma maior representatividade feminina na política. Tá certo. Então, doutora Mariana, muito obrigada aqui pela sua contribuição conosco, né, para tentar fazer com que quem esteja assistindo a gente do outro lado também comece a refletir melhor, aguçar mais essas percepções sobre a violência de gênero que são tão necessárias e urgentes. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço mais uma vez pelo espaço e deixo aqui meus elogios a essa iniciativa tão importante, sobretudo no mês de março. Obrigada. E para você que está assistindo a gente, um recadinho direto para as mulheres. Se você está passando por uma situação de violência agora, ligue no 190. Mas se você imagina que está passando por uma condição de violência, não tem tanta certeza, quer mais esclarecimentos, você pode ligar no 180, que é o Centro de Atendimento à Mulher Nacional, para fazer a sua denúncia, para se abrir com alguém, porque existe ajuda, basta você procurar. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você que nos acompanha, obrigada pela audiência. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Tchau.